Olá pessoal, aqui é o Lene, do portal Hora do Estudo, e nós estamos aqui com a professora Solange. Boa noite. Solange Mesquita, boa noite. Ela é mestra em psicologia, nossa psicóloga de plantão do portal, e hoje ela vem falar pra gente sobre o TDAH, que é um transtorno que acomete muita gente desde a infância, e tem aqui dado muita repercussão entre os nossos alunos. Por isso, muita gente vem descobrir isso agora e confunde com outras coisas. Então eu trouxe a Solange para falar mais para vocês, para responder as perguntas que a gente tem recebido aí massivamente no portal. E eu vou deixar agora vocês com ela, para que ela possa fazer essa palestra para a gente. Sou muito grata, gosto muito do assunto. Os slides que eu vou apresentar foram apresentados no mini curso na Universidade Unip DF há 3 anos. E é uma meta-pesquisa que foi feita na época que eu trabalhava no HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília. E eu gosto muito do tema. Espero esclarecer um pouco, porque com esclarecimento a gente vai conseguir fazer com que a comorbidade, aquilo que vem com transtorno depois, diminua. Uhum. E são situações mais graves do que o próprio transtorno, né? Uhum. Então, vamos lá? Vamos lá então. Vou passar os slides para você, fique à vontade aí. No final vocês podem colocar as perguntas aqui na página que ela vai responder para todo mundo. Olá, a palestra de hoje é TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem impulsividade. Meu nome é Solange Mesquita Gomes, sou psicóloga, psicodramatista e mestre em psicologia. Trabalhei durante muitos anos na neuropsicologia infantil e quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi ao longo da minha jornada. O TDAH é um transtorno heterogêneo, deve se manifestar de inúmeras formas. Ele pode se manifestar como distração, ele pode se manifestar como com sintomas mais da impulsividade, outras vezes com sintomas mais da hiperatividade, algumas vezes misturado. É dimensional. Os sintomas se combinam nos mais variados graus de intensidade. E ele se caracteriza por sintomas da desatenção, inquietude e impulsividade. Às vezes ele é chamado de DDA, que é distúrbio do déficit de atenção. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é neurobiológico. Ele tem causas genéticas e ambientais. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele se apresenta na primeira infância. Mesmo que a gente descubra mais tarde, mesmo que o achado clínico seja tardio, ele é um transtorno que já acontece desde a infância. Porque ele é um transtorno de imaturidade ou disfunção de algumas áreas. Ele gera uma condição física que se caracteriza pelo subdesenvolvimento e mau funcionamento de certas áreas do cérebro, então do corpo constituído. Ele se inicia na primeira infância, gera condição física que se caracteriza pelo subdesenvolvimento e mau funcionamento de certas partes do cérebro. É uma má formação. E ele também é ocasionado por fatores ambientais. Então, eu posso não vir com a propensão para, mas ser prematuro. Então, eu vou nascer com essas áreas deficitárias não concluídas, porque eu nasci antes da hora. Então, ou nasci na hora certa, com as semanas adequadas, mas com baixo peso. E baixo peso, assim, menos de 1,5 kg. Então, baixo peso confere o risco 3 vezes maior para TDAH, embora a maioria não apresente. Então, se ele apresenta entre 4% e 10% da população, nas crianças que nascem com baixo peso, ele vai se apresentar de 12% a 30% da população. À medida que vocês forem ouvindo, vocês vão entender por que às vezes, numa mesma população, ou seja, o ser humano, é feita uma pesquisa e fala, olha, aqui nessa população é 4% e
ou fala que naquela população é 10%, mas a gente chega lá. Embora a maioria das crianças que nascem com baixo peso não desenvolva o transtorno, é algo que a gente tem que prestar atenção, sem neurose. Embora o TDAH esteja correlacionado com tabagismo severo, drogadição, exposição a neurotóxicos, como por exemplo chumbo, infecções como a encefalite ou meningite, e exposição ao álcool durante a gestação, ele também aumenta na possibilidade, mas não é certeza que toda mãe severamente tabagista ou drogadita vai gerar uma criança com distúrbio no funcionamento ou no amadurecimento ou na capacidade de fazer o que tinha que fazer dessas partes do cérebro em que são atingidas. Uma outra coisa que incrementa são histórias de abuso infantil, negligência, múltiplos lares. Quando a gente nasce, a gente não tem migração neuronal para que essas áreas sejam mais funcionais. Então, ao mesmo tempo que o cérebro nos constitui, o que a gente faz no mundo constitui esse aparelho tão nobre. Em situações de muita carência ou de muito estresse, de muita angústia, ele faz com que essa formação seja defeituosa, porque o excesso de adrenalina, o excesso de falta de sono, ele prejudica a formação. E quando eu estou sob muito estresse, eu tenho um excesso de adrenalina no corpo que muda o pH, atrapalha na formação, na constituição do indivíduo. Quando você vai fazer uma cirurgia, que o médico fala, fica calma, fica tranquila, vem bem. Se você está passando por uma situação muito complicada, ele fala, olha, é uma cirurgia letiva, vamos deixar para fazer daqui a um tempo. É porque essa adrenalina no nosso corpo, que muda o pH, mesmo no adulto, ele atrapalha na cicatrização do tecido. Então, quando eu estou formando, também é muito complicado. Daí a gente fala, olha, tenta fazer essa criança viver de uma forma mais digna possível. E também, que depende do que eu sou estimulado a aprender, vai ajudar na formação. Então, a criança que está em múltiplos lares, e se ela já tiver alguma tendência, essa formação vai ser precária. E assim como para qualquer um de nós, aprender o currículo escolar, cada semestre numa escola nos atrapalha, aprender a ser gente, a cada momento sendo educado por um núcleo familiar diferente, com diferentes valores, condutas, preceitos, vontades, atrapalha na constituição do que é ser gente. Entende? Assim, se eu sou brasileiro, eu tenho uma pegada com o mundo. Se eu sou alemão, eu tenho outra. Se eu sou indígena, eu tenho outro. O cérebro de qualquer um desses é capaz de se adaptar a qualquer dessas instâncias. Mas é importante, durante algum tempo, eu ter uma coerência, consistência e constância. A constância é muito importante para a criança. Quando ela está criada numa família só, num momento só, a gente nem percebe o quanto que isso ajudou o nosso filho, o nosso sobrinho, a se constituir enquanto sujeito. Bom, qual que é a localização? Então, são os lobos frontais, e que é a parte mais nobre do ser humano. Foi a última aquisição do ser humano no seu processo biológico, histórico de desenvolvimento dessa aparelhagem. E também é a última que se amadurece no indivíduo. Quando eu falo ser humano, estou falando ser humano histórico, desde o Neandertal até aqui. O lobo frontal foi a nossa última aquisição. Deve ter sido junto com a perda do rabo. E quando eu falo no indivíduo, é porque essa região responsável por atenção, tomada de decisão, planejamento, capacidade de antecipação do que vai acontecer, ela é a última a amadurecer. Então, por que quando eu tenho 17 anos, é muito mais fácil eu falar, peguei a onda verde às 2 da manhã
e a 60 por hora sem nenhuma preocupação. Porque essa antecipação ainda é naturalmente precária. Se eu sou uma pessoa que conviveu bem no mundo e tenho 45 anos, a onda verde às 3 da manhã, eu dou uma diminuída quando chego em cada esquina, porque eu sei que essa hora da manhã a gente furar o sinal é comum. Então, essa região, e isso tem sido importante nessa discussão da maioridade, ela é com 16 ou com 18, porque com 21 anos, algumas pessoas com 24, que ela termina a sua formação. Bom, no hiperativo, isso ainda é mais precário. É o corpo caloso, que é um canal de comunicação entre um hemisfério e outro, e aí eu vou balancear emoção, valores, éticas, o que vale, com o que eu devo, o que eu posso, qual é a forma mais efetiva, porque a gente tem que estar comunicando com os dois hemisférios para ter uma questão mais resolvida, baseada em fatores lógicos e afetivos, né? Gânglios de base, controle de músculo, aprendizagem, impulsividade. Se eu estou com gânglios de base bem mal funcionando, eu fico muito impulsivo. Então, aquelas pessoas que você acha que ela é meio ingênua, meio boba. É, por exemplo, a pessoa que olha de longe uma piscina, vê que o tio está na piscina só com a cabeça de fora e vai correndo e dá uma de ponta. Ele não espera chegar na beirada da piscina para verificar se esse tio está sentado, agachado ou em pé. Ele olha mais ou menos o mundo e vai. Então, é uma pessoa cujo o grau de acidentes, onde depois ele se sente meio bocó, é grande, porque ele pensou e fez, pensou e falou. Nem sempre a pessoa que pensou e fez, porque pode estar só mais ou menos mal funcionando. Pode estar com um funcionamento que nas grandes coisas eu não percebo, mas é aquela pessoa que interrompe o outro, termina a frase, ri num lugar inadequado, ri alto, porque ele é impulsivo. Então, se eu estou no enterro e acontece uma coisa engraçada, a maioria de nós consegue dar uma regulada onde eu estou, o que fazer, qual que é a consequência, e até rir baixo. O impulsivo, ele faz, o hiperativo, ele faz isso mais desordenadamente. E lembrando que qualquer pessoa sob estresse, ele vai se comportar de uma forma mais inadequada. Por mais perfeito que seja a aparelhagem psíquica, a educação, dependendo do grau de estresse, eu começo a ficar meio descoordenado. Então, isso não é privilégio só deles, não. Corpo caloso, como eu já disse, os gânglios de base, o cerebelo, que é muito importante. Tão importante que na neurociência a gente chama ele de pequeno cérebro. Ele é responsável por controle motor e de tudo que está relacionado a movimentos do corpo humano, memória, atenção, regulação das emoções, e o sistema dopaminérgico e o sistema noradrenérgico. Como é que o sistema dopaminérgico e noradrenérgico entra nisso aí? Então, vocês estão vendo aqueles dois neurônios ali? Os neurônios, eles não se encostam. Eles ficam bem pertinho do outro e o neurotransmissor é que faz com que a mensagem pule de um para o outro. Como é que acontece com os neurotransmissores? O cérebro recebe uma enxurrada, depende de cada um deles, de um órgão específico, e isso me fala que comportamento ter. Então, a dopamina, um comportamento de prazer. Isso tá bom, isso tá legal, isso tá tranquilo, isso tá ok. O noradrenérgico, luta e fuga. Ou ele é mal feito, ele é pouco feito, ou ele é feito e ele é retirado rápido demais. Porque o nosso corpo faz com os neurotransmissores, eles lançam, o corpo usa e depois eles vão fazer uma recaptação. Às vezes, essa recaptação é muito rápida,
Por isso que quem tem depressão muitas vezes toma remédio para retardar a recaptação da serotonina, para o nosso corpo ter tempo de absorver e fazer o que é necessário. Isso é muito importante, gente. Ele é dimensional e ele é relacional. Então, tem pessoas que depende do ambiente que ele está e do grau que ele tem da patologia, da morbidade, a gente nem vai perceber. Então, se o grau é relativamente baixo e o ambiente não pretende que ele seja quieto, atento, enfim, um lord inglês numa reunião oficial, isso não vai ser muito apresentado. Se o ambiente em que ele transita é um ambiente muito adequado, isso também não vai ser apresentado. Se as regras são claras, se o ambiente é calmo, Então eu gosto muito de comparar com o pneu. É como se o nosso TDAH fosse uma pessoa com pneu que é aquilo que o ajuda a ter contato com a realidade, meio careca. Tem o pouco careca, o meio careca, o muito careca, o que está já no ferro, né? E tem o que é demandado de mim. Um dos motivos que a gente está fazendo essa palestra aqui é porque tem um número muito alto de alunos do Coach Express, que é a escola do Alexandre, que tem descoberto que tem TDAH agora, que é o momento em que a demanda tem pedido uma alta performance. Então, algumas coisas que era considerada engraçado, uma característica, mas que deu para ir levando, nesse momento fica claro, não tem como negar. Então, outro dia mesmo atendi um rapaz que ele falou, não, a vida inteira eu estudei com a minha namorada. Então, a gente estudava junto, ela lia para mim, ela me explicava, eu entendia, explicava para ela. E ele só veio a ver que tinha essa dificuldade desse tamanho, que chega a ser impeditiva de uma nota adequada, uma nota que está adequada ao grau de inteligência dele, nesse momento. Porque o TDAH, ele traz essa característica. Muitas vezes ele é uma síndrome de pessoas com uma inteligência acima da média e que vai dando a volta nos sintomas, por criatividade, por adaptabilidade, por atalhos, eles vão manejando. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito sempre a partir dos 4 anos. Porque antes dos 4 anos, todo mundo é TDAH. Então, antes dos 4 anos, é comum a criança não ter noção de permanência do objeto. Então, eu ponho uma bola, ela quer a bola. Eu ponho uma fraldinha em cima da bola, ela é como se ela nunca tivesse visto a bola. E a gente até brinca muito com isso. Assim, ela morre de rir se eu tampo o meu rosto e cada vez que eu abro a mão, ela se surpreende porque atrás daquela mão está uma pessoa querida, a mãe, o pai, a avó. É muito comum a criança deixar uma bolacha cair perto de um cocô de cachorro, pegar e comer. Porque como saiu lá de perto, agora está aqui longe na minha mão, não é nojento mais. Tem até uma experiência que eu achei muito bacana, que fizeram há muitos anos no Fantástico, mostraram isso. Uma criança de 3 anos, com um copo de doce, e aí você põe uma barata de plástico. Ela não toma, ela não pega o copo para si, não pega os doces. Mas você tira a baratinha e põe no canto da mesa, ela come o doce. Porque essa noção de permanência do objeto, na criança, ela inexiste. E ela vai passando a existir. Então, o TDAH no Brasil afeta, média, 5% das crianças, mais meninos que meninas. E tem uma discussão se é 60% ou 80% dos meninos e 40% ou 20% das meninas. Temos 3 tipos. O predominantemente hiperativo. Ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhadas para serviços especializados. Passa mais despercebido nas meninas, por isso que eu gosto do 60-40. Algumas só descobrem adultas. E por que ele passa mais despercebido nas meninas?
Porque a menina é um transtorno que muitas vezes ele se apresenta com a criança não dando trabalho. Tem aquela menina que ela é considerada meio lerdinha, mas é coisa de princesa ser quietinha. Até muito pouco tempo atrás, a grande maioria dos pais não pedia performance estudantil das meninas e nem os professores. Era uma cultura que achava que a academia era uma coisa mais masculina. Então as meninas podiam passar com nota menor, o professor passava mais a mão na cabeça das meninas. E aí temos, pois, 3 tipos. O predominantemente hiperativo, predominantemente nos meninos. Predominantemente desatento nas meninas. E o combinado, hiperativo e desatento, que é também predominante dos meninos. Quais são os sintomas mais comuns da desatenção? Então, é uma desatenção a detalhes. Então, são pessoas que perdem muito as coisas, não encontram as coisas com facilidade. Esse que tem o da desatenção como predominante. E depois você entra e fala, fulano, mas estava aqui no seu nariz, como é que você não acha? Comete erros por descuidos. Um adulto, por exemplo, ele põe a faca na beirada da mesa. Depois ele puxa o prato e deixa a faca cair. É um descuido. É esperado que um adulto já não deixe copo cheio e faca na beirada da mesa, porque já caiu algumas vezes, ele deveria ter aprendido que aquilo é uma armadilha. Mas o TDAH, ele vai pela vida. Das pessoas diagnosticadas com TDAH, 40% vai ter remissão. 40% eles vão ter essas áreas amadurecidas mais tardiamente, mas elas vão conseguir amadurecer. E 60% vão permanecer adultos com TDAH. Alguns adultos que, se fizer o diagnóstico, vai perceber que ele tem, mas ele não vai ser rotulado porque ele não é disfuncional. Porque ele só é um transtorno se além de... Para crianças de 6 a 7 sintomas de cada lista do CID-10 e para criança de 6 a 10 sintomas da lista de cada tipo e para adulto basta 5. Mas se eu tenho os sintomas e eles não causam disfuncionabilidade na minha vida, se eles não causam um transtorno, então não é transtorno. Continuando, né? Não escutar quando lhe dirigem a palavra. Ele fica tão longe que você conversa com ele, ele até fala responde alguma coisa, mas depois você fala, fulano, então tá. Como foi combinado? Ele, não, mas você não me falou nada, não. Não é um desprezo. É realmente uma falta de capacidade. Não seguir instruções, não terminar tarefa. Ele tenta, ele começa, mas ele não dá conta. Você pode bater, você pode torturar, você pode ameaçar. Dificuldade com organização. Ele começa a evitar tarefa também que exija esforço mental prolongado. Porque ninguém gosta de fracassar. E ele sabe que vai fracassar. Fácil distração por estímulos externos. Então, é uma pessoa que bate mais o carro à toa. Ele está aqui dirigindo numa pista complicada. Mas o CD player cospe o CD, ele olha e vai mexer. O CD cai no chão, ele abaixa para pegar. E muitas vezes isso causa acidente e acidentes complicados. E na próxima vez que isso acontecer, só porque teve aquele acidente complicado, ele vai fazer diferente? Não. Porque não é de um controle do querer. Ele esquece atividades cotidianas, ele perde objetos. O que vocês vão ver que de interessante é que à medida que eu for lendo, todo mundo vai falar assim, então eu tenho isso. Porque são sintomas que todos nós temos. Mas é num grau de uma forma que causa transtorno. E não é só quando eu estou mal dormido, não é só quando eu estou preocupado com meu pai estar na UTI, não é só quando eu estou... que de alguma forma eu estou distraída do mundo atual porque tem algo mais relevante acontecendo comigo. Tá? É de uma forma crônica, desde a infância, que piora muito com situações de estresse. Mas como eu estava dizendo, mas é de constituição, tá? É biológico. Na hiperatividade, a pessoa se remexe muito. Se você manda ela ficar quieta
ela batuca com a mão, batuca com o pé, se contorce na cadeira. Outro dia eu estava conversando com uma colega e ela comentou de uma criança que claramente tem, e a professora, muito despreparada, falou para a criança que ele tem que ficar quieto. E falou para ele morder o lápis. Ele tá comendo os lápis e isso faz mal. Assim, ele pode ter lasquinha de madeira que vai machucar ele por dentro. Então, assim, a criança apresenta isso e incomoda o meio. Então, levanta muito, ele corre, ele sobe, onde isso é inapropriado. Mas não, a gente não está falando aqui da criança que é inteligente e esperta e termina a tarefa mais rápido que todo mundo, a tarefa corretamente, e fica chateado de ficar paradinho como se tivesse de castigo. Essa está mais do que certa de ficar chateado de estar paradinho como se tivesse de castigo. A gente está falando da criança que ela não consegue nem muitas vezes terminar a tarefa, ou termina de um jeito muito de qualquer jeito. Então, mas o que é que um professor pode fazer nessa situação? Ele pode fracionar a tarefa. Então, a criança, em vez de fazer uma tarefa longa, ele faz várias tarefas curtas, aonde tem um começo, meio e fim e uma recompensa, uma recompensa que seja terminei. Então, isso ajuda, porque ele tem dificuldade de se prolongar em algo boring, né? Em algo que exija uma atenção, porque essa capacidade dele é rebaixada. Bom, ter sensação de inquietude, então são pessoas que de vez em quando, principalmente no adulto, é como se fosse acontecer um trem ruim, eu estou sempre inquieto por dentro. Dificuldade de ficar em atividade de lazer calmamente e pessoas muito tagarelas. Movimenta muito, fala muito, pensa muito. Além de falar demais, ele interrompe e se intromete em conversas e atividades. Tenta assumir o controle do que é dos outros e fazendo ou usando coisas dos outros sem pedir. Então, isso aí já é a hiperatividade que ele faz junto com a impulsividade. Então, eu quero ir andar a cavalo de bota e uma calça bacana. Abro meu guarda-roupa, o meu tá sujo, eu pego da minha mãe, eu pego da minha irmã, não tá aqui para pedir, mas depois até se constrange, porque são pessoas, não falta ética, não falta capacidade de afeto, não falta capacidade de respeito, falta condição de não ser impulsivo, falta condição de não ser hiperativo, falta condição de prestar atenção. Então, nessas crianças, a bronca não pode ser muito longa. Você tem também que aprender a dar uma bronca faccionada. Você faz um pedaço da bronca, depois outro pedaço da bronca, depois outro pedaço da bronca. É de fundamental importância, gente, para não desenvolver comorbidade, você falar o que está errado e explicar o que é o certo. E os pais, eles têm que ser coerentes, consistentes e constantes. Então, para a gente ajudar essa criança, a gente não pode mudar as regras toda hora, porque ele já tem dificuldade de entender, de se apropriar, de se concatenar com o mundo. Se o mundo aqui fora fica mudando, é mais complicado. Então, ou pode ou não pode mexer, ou vai ou não vai. Quando fizer alguma exceção, explicar, a regra é essa, estou fazendo essa exceção por esse e aquele motivo. É importante serem pais que assumem que o adulto aqui na relação sou eu, o responsável pela educação sou eu, meu marido e quem está por perto, e se eu não sei como fazer, eu vou atrás. Porque nada impede que um TDAH se transforme num adulto maravilhoso, criativo, e até porque geralmente eles são muito criativos, que é uma forma de conseguir lidar com todos esses sintomas, com todos esses problemas que ele tem. Então, voltando um pouquinho. Então, é importantíssimo que vocês, cuidadores, pais, substituto de pais, ensinadores, porque por mais que o professor esteja na categoria de ensinador, o professor educa muito. Então, tem que ter uma
coerência, uma constância, que é eu saber que eu vou falar a mesma coisa. Se para uma criança normal a gente fala 50 mil vezes, para ele vai ser 250, mas vale a pena, porque a gente ajuda eles assim a ir para frente. Isso também eu quero deixar muito claro, não tem nada de problemático no sentir. Eles vinculam, eles respeitam, eles admiram, só que eles não dão conta muitas vezes de agir. Se naquele momento de mostrar respeito é ficar quieto, eu não dou conta. Sintomas da impulsividade. Levantar-se frequentemente, apesar de estar na hiperatividade, ele é considerado comum dos dois, só que aqui esse levantar-se frequentemente já não é porque eu estou muito inquieto por dentro. É um levantar-se frequentemente porque eu vejo alguma coisa e eu quero ir lá ver. Então, o aluno que está na sala e se levanta frequentemente, e se a gente for fazer uma coisa bem clínica, bem para apresentar em congresso, a gente vai fazer um inquérito. O que está acontecendo? Ele é da hiperatividade se eu estou inquieto e tem que sair do lugar. Ele é da impulsividade se eu acho que vi uma manchinha na janela e quero conferir se é um mosquito ou um pingo de tinta. Eu vejo a borracha do colega cair e vou lá catar. Eu quero jogar um papel no lixo. Então, da impulsividade, ele tem uma intenção que não é só eu não consigo ficar quieto. Ele também não consegue aguardar a vez de falar. E aí não é porque ele é um tagarela, não é porque tem uma hiperatividade de pensamentos também. Nesse ponto seria você fala alguma coisa, eu lembrei de algo interessante e eu te interrompo para falar. Eu chego, vocês têm dois adultos conversando muito seriamente e eu entro com você, sabia que me ajuda, eu vi um negócio muito bobo. Eu falo, meu Deus, essa criança não está percebendo que esses adultos estão quase discutindo e ela vem com essa informação que qualquer um dava uma ré para trás e saía de perto. Não, porque a questão do foco dele é precário. Ele está hiperfocado, então, na necessidade dele e a questão de olhar detalhes do ambiente é precária. Ele tem dificuldade de esperar a vez dele, interrompe, se intromete com conversas, atividades, também tenta assumir o controle, mas ali é por uma empolgação. Não é porque eu não estou conseguindo caber em mim. Então, da hiperatividade tem muita essa sensação, eu não estou cabendo em mim. Aqui não está tendo espaço para o tanto de energia ou de atividade que essa criança tem. E na impulsividade já é uma questão de, eu até podia ficar aqui quieto, mas ali apareceu uma coisa que eu tenho que fazer agora. Usar coisas dos outros sem pedir. Eu quero, eu pego. Ainda que eu respeite, ainda que eu tema, ainda que eu saiba mais ou menos da regra. Então, são crianças que podem se acidentar muito. Além do caso da piscina que eu dei exemplo, é muito comum ela ver algo do outro lado da rua, e não é só assim, eu estou com uma bola, focado na bola, a bola foi, eu fui junto, não. Ela vê algo do outro lado da rua, sai correndo para pegar. E de vez em quando um ciclista, um carro, pega essa pessoa. É aquela criança que nem sempre espera o pai parar direito para descer do carro, porque cheguei na escola, está na hora de encontrar o coleguinha, eu abro a porta e saio correndo. Esses sintomas, eles são sintomas que a gente precisa de um inquérito para perceber aonde é que ele se ancora mais. Por que, Solange? Porque os exercícios que eu vou fazer, o achado é sempre clínico, não adianta fazer tomografia, porque você tem que perceber naquele funcionamento qual que é a reverberação no sujeito. E os exercícios, a postura, as tarefas para hiperestimular certos aprendizados, certos caminhos sinápticos, certo amadurecimento de área, ele varia de acordo com o que realmente promove esse comportamento. Então, o que realmente promove um comportamento de hiperatividade
é mais de corpo caloso, é mais de gânglios. O que promove um comportamento de impulsividade é mais de cerebelo, é mais de lobo frontal. Enfim, uma pergunta muito frequente, talvez vocês vão fazer, mas já vou falar um pouquinho dela, é como é que o remédio ajuda? O remédio ajuda na medida que ele é um estimulante das áreas de controle. Então, ele vai ajudar o cérebro a aprender que aquela área ela tem que trabalhar. E ele ajuda também que, à medida que eu estimulo as áreas de controle, a criança consegue ficar mais quieta para aprender. Ela consegue exercitar mais o que ela tem vontade de fazer. E ela tem vontade de ser um bom filho, ela tem vontade de se sentir amada, ela tem vontade de estar bem na sociedade. E aí ela consegue exercitar a vontade. Porque é uma criança que não tem muito condição biológica de falar eu quero ficar quieto e ficar quieta. Ele é dimensional. E isso confunde a gente muito. Porque cada TDAH é de um jeito. E essa dimensão, ou seja, os sintomas se combinam nos mais variados graus. Então eu posso ter 2 de um e 5 de outro. E o meu irmão ter 3 do terceiro e nenhum do primeiro, nenhum de desatenção e só sintomas lá na hiperatividade e na impulsividade. Então, eles se combinam dos mais variados graus de intensidade. E ele é dimensional. Varia de acordo de pessoa para pessoa e varia um pouco de acordo com como é que eu estou levando a vida. Vou falar sobre isso mais tarde também, mas essa dimensão da disfunção que ele vai fazer eu ter na vida, do tanto que ele vai me transtornar, tem a ver em como é que o meio me trata. Porque é um transtorno que a maior dor dele nem é o ele em si, mas é a comorbidade que ele traz. Em baixa autoestima, em sentimento de inadequação, em angústia de viver. Mas a gente fala disso um pouquinho mais na frente. Então, para o diagnóstico, geralmente é preciso que a criança apresente 6 ou mais desses sintomas por mais de 6 meses. No adulto, basta apresentar 5 dos sintomas. E é preciso haver evidências claras de que os sintomas interferem negativamente no funcionamento social, acadêmico ou profissional. Então, não basta eu ter os sintomas, eles têm que me atrapalhar. O diagnóstico, isso é grave. O diagnóstico pode mascarar hipertiroidismo, depressão infantil, intoxicação por chumbo e a dislexia. Então, os exames, eles são muito mais, visto que não tem um exame para detectar o TDAH, que fala, olha, esse aqui você fez e eu sei como, onde e o grau. Então, o diagnóstico é muito diferencial. Então, a gente pede para ir para um médico, porque o hipertiroidismo traz sintomas semelhantes. E ele pode ser medido no exame de sangue, um T4, enfim. A intoxicação por chumbo também. E ela é comum em crianças. Porque, apesar de em países de primeiro mundo isso está mais raro, em países como o nosso, a gente ainda compra muita coisa da China, da Malásia, não passa pelo Inmetro e a gente dá para a criança. E o chumbo ele é encontrado em tinturas, que barateiam até 3 vezes o preço do pigmento. Então, e a criança põe carrinho na boca, a criança põe lápis na boca, a criança... ela come esse chumbo. A depressão infantil e a dislexia. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a depressão infantil. A depressão infantil, ela se apresenta e ela pode ser confundida com transtorno de déficit de atenção, modo desatentivo, mas muitas vezes o deprimido
A criança deprimida, ela tem um comportamento hiperativo, porque a criança sente uma ruinzeira do ser e ela fica tentando sair daquele lugar que está ruim. E ela ainda não tem capacidade de perceber que é uma tristeza que tem que ser elaborada, que é uma história que tem que ser aceita, que é, enfim. Então ela fica uma criança inquieta, uma criança que às vezes tem até dificuldade para dormir, uma criança que tem bruxismo, porque ela fica uma criança angustiada, e essa criança angustiada quer sair dessa angústia. O que mais causa depressão infantil? Algumas vezes é dela mesma, muito pouco é uma questão de aparelhagem cerebral, e na maioria das vezes é exógena. Então algo acontece no meio que me deprime. Esse algo que acontece no meio e me deprime pode ser discussão dos pais perto de mim, separação dos pais, a morte de irmão, aonde o aquilo me atinge e eu não tenho nada para fazer com aquilo, então eu entristeço. Se ficar prolongada, a depressão ela pode virar toque, que é eu não tenho controle disso. Então eu começo a criar comportamentos, eu começo a criar ritos para tentar diminuir aquela angústia, tentar diminuir aquela sensação de vulnerabilidade, impotência. E aí vai nascer também um toque. O acento do toque, o que está por baixo do toque, é sempre um medo maior do que eu, um medo que eu não pude manejar e, portanto, está sempre assentado numa depressão. Toda vez que a gente vai atender um paciente com toque, a gente não fica, a menos que seja uma coisa muito grave, a gente não fica tentando de cara eliminar o sintoma. Porque aquele sintoma é só a febre da meningite. A gente tem que ir lá na meningite. Que é qual foi esse medo, o que te deprimiu, o que te deixava vulnerável, né? Outras vezes a criança está só mostrando algo que a família está passando. Ela não apresenta nenhum motivo, nem endógeno, nem exógeno, para depressão. Mas a mãe tem algo mal elaborado, mas o pai tem algo mal elaborado. E ela denuncia. Então, quando eu atendi a criança, com o tempo eu fui percebendo que a forma mais eficiente, rápida e eficaz era atender a família de uma vez. E uma outra que tem feito muito, e essa também cai naquele negócio, algo acontece que eu não tenho controle, e no enfraquecimento do ser. Solange, peraí, explica melhor o que é isso. A alienação parental, ela detona a criança de duas formas. Não posso fazer nada e percebo coisas que me atingem sendo cometidas. E a segunda e mais importante é que a criança que é feita de pai e de mãe tem que negar metade de si mesma. É como se eu arrancasse metade da raiz da criança, é como se eu falasse para a criança, metade de cada célula sua não presta ou não existe. E quem mais faz alienação parental são os avós. Então, às vezes eu recebia no consultório crianças em que o trabalho que eu tinha que fazer era, deixa esse pai ser honrado, não precisa nem ser aproximado, ele pode estar morto, você pode não saber quem foi, mas deixa esse pai ser honrado, deixa ele ter orgulho de quem constituiu ele, e deixa essa mãe também ser honrada. Porque é muito comum, eu vou falar o caso mais clássico. Então, uma menina engravida de um coleguinha na escola que não quer nem saber, e a avó toma para si essa problemática. E ela tem muita raiva daquele que fez a filha dela sofrer, e falam mal dele, e afastam, e, enfim, alienam da vida da criança, depreciam. E, ao mesmo tempo, ela mostra que a competente sou eu. Você é quase irmão da sua mãe. Então, a criança fica desempossada das duas forças dela.
Ela é filha de uma pessoa que não vale a pena nem ser tocado o nome e de uma fraca. A heroína é a avó. Então, e aí o trabalho é de mostrar para essa avó que realmente amor é falar, olha, eu estou aqui do lado da sua mãe para ajudar, mas a mãe é ela. E que sorte que você tem de ter tido mãe jovem, vai ser mãe mais tempo, e colocar as coisas positivas. Mas se for o caso, depois a gente fala mais sobre isso. Alienação parental é uma coisa que eu gosto muito de falar. E a dislexia, que é um transtorno genético e hereditário da linguagem, nas suas mais diversas formas. E acomete 17% da população. Então, a linguagem às vezes musical, é aprender um idioma outro, um segundo ou terceiro idioma, é entender números. Então, não é linguagem só da fala. A pessoa nem sempre ela vai ter dificuldade de aprender a falar. Quase nunca ela vai ter dificuldade de aprender a falar. É um defeito do cromossomo. Então, não é porque a mãe fumou, se bebeu, se dançou, se pulou, se não dormiu, isso não influencia. Se a criança nasceu e tomou leite vitaminado ou foi leite com maisena, isso não interfere. Que ela é um defeito na perna curta do cromossomo número 6. Que tem a ver até com o mal de Parkinson. Lá na trompa de falópio, eu já estou com esse cromossomo me dizendo o que vai funcionar como em mim. Inclusive, se eu vou ter dislexia ou não, cabelo liso ou enrolado, olho azul ou preto, certo? É claro que o disléxico, se tiver numa situação de banca de mestrado com 3 professores em cima e for escrever no quadro, ele vai ter a sua habilidade rebaixada, como qualquer um de nós. Mas isso não cria dislexia, ela já está lá. Diferente do TDAH, ela é crônica, não tem remissão. O que acontece é que às vezes o disléxico aprende atalhos. Então ele não escreve mais de próprio punho uma folha e entrega para o professor. Ele digita no Word, passa pelo corretor de texto e entrega para o professor. Se ele tem problema na leitura, ele grava a aula e lê depois. Ele senta na primeira carteira e entende. Porque também é uma síndrome de pessoas, essa até muito mais marcadamente, de pessoas com uma inteligência acima da média. Então, o Einstein era disléxico, o Leonardo da Vinci, a Whoopi Goldberg e muitos outros, a lista é longa. Então, significa dificuldade de linguagem. Varia de acordo com os diferentes graus de gravidade e eles se tornam mais evidentes durante a fase de alfabetização. Entre os mais comuns, a gente encontra dificuldade para ler, escrever e soletrar. Entendimento do texto escrito. Para decorar tabuada, reconhecer símbolos e conceitos. Principalmente quando eu tenho que ler. Quando esse conceito é explicado, a pessoa pega rápido. Na matemática, ortografia com troca de letra, inversão, omissão ou acréscimo de letras e sílabas. Da organização temporal e espacial, que aí dá a dificuldade de ritmo, que dá a dificuldade gramatical, de ortografia. Porque a pontuação de um texto, ela é pura música. É para eu saber a entonação, o que aquilo faz. Então, muitas vezes o disléxico ele não sabe se aqui é uma vírgula ou um ponto. Se é uma exclamação ou se é um ponto. Entende? Então, ele não tem remissão, ele é crônico, não tem componente ambiental, afeta leitura, escrita, lateralidade e ritmo. Então, você não vai ter muito exemplo de um bom disléxico, grande bailarino, porque ele pode até ficar bom para escrever a música, para entender a questão de espaço, porque ele é muito capaz de aprender. Mas o ritmo, ele já é meio fraquinho. Você quer achar um disléxico? Você vai na academia que tem aquelas dancinhas, vai todo mundo para um lado, todo mundo para o outro. Ele é aquele que está todo mundo para um lado, ele vai para o outro. Ele é aquele neném que dança mais engraçado. Porque muito, muito, muito que a gente tem que ter muito respeito com todos os seres humanos, mas uma paciência extra com o nosso TDAH. Então, as comorbidades, elas são realmente muito sérias.
Por exemplo, transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é só um ataque cardíaco, boca seca, uma pessoa que está sempre preocupada? Não, é aquela pessoa que ela vai ter mais doenças autoimunes, porque o nível de adrenalina dela no corpo está sempre alto. Ela está sempre esperando uma paulada, porque ela já levou tanta bronca por coisa que era impossível ela fazer diferente, que ela está sempre ansiosa, ela nem sabe quando é que está fazendo certo e errado. Porque realmente ela não consegue muito esse mapeamento, esse vínculo com a realidade. Então a gente tem que ser muito claro do não faz isso por isso, isso e aquilo, no lugar disso faz aquilo. Porque a comorbidade depois ela pode ser um vitiligo, ela pode ser uma queda de cabelo acentuada, ela pode ser um tique nervoso, ela pode ser uma úlcera repetida que pode vir a ser um câncer. Transtorno de humor. Vai ser a depressão, mania, bipolaridade, agressividade. Uso de psicoativos, principalmente a maconha e a cocaína. A maconha, porque vai ajudar a diminuir esses transtornos de ansiedade, essa sensação de a qualquer momento alguma coisa pode dar errada, cair na minha cabeça. E a cocaína, porque ela meio que entra e faz o que o cérebro devia fazer, ajuda o cérebro a fazer o que ele devia fazer. Só que ninguém usa cocaína um comprimido por dia, usa uma escala outra. E a cocaína, a cadeia molecular dela é muito semelhante à sertralina, ao Vivence, né? E também porque muitas vezes a pessoa está buscando morrer, mesmo. Inclusive, é uma das preocupações que a gente tem quando a gente fala de criança depressiva. A gente sabe, hoje em dia, foi feita uma pesquisa muito bacana em Brasília, em que ficou comprovado que 75% dos acidentes domésticos com ingestão, queda de certos lugares assim, mais altos, não foi acidente, era tentativa de suicídio. Porque é muito ruim eu ser criticado o tempo todo. É muito ruim eu ter a sensação de que eu nasci do avesso, eu nasci torto. Uso de psicoativos e transtorno de personalidade, que é um grupo de doenças psiquiátricas com traços emocionais e comportamentais. Algumas vezes o indivíduo é muito inflexível, porque como nada pode, ele meio que congela. E são mal ajustados, né? Então eles congelam um X comportamento. Sendo eles, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial, dependente, esquiva ou isolado, borderline, narcisista, obsessivo-compulsivo. E o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Que de tanto levar bronca, de tanto ser castigado, a criança meio que passa a não respeitar nada. Porque ela não sabe bem o que é certo, o que é errado. E começa a bancar que está tudo certo. E à medida que ela vai ficando muito respondão, muito vou fazer do meu jeito e pronto, a coisa até facilita para ela, porque ela pode ser rechaçada de alguns grupos, mas muitos falam, não vou nem falar nada porque não adianta. Então, de certa forma, ela fica na posição mais confortável. Então, o TOD é uma comorbidade muito comum. 70% dos adultos apresentam uma ou mais das comorbidades, geralmente mais de uma. O que é que contribui para o TDAH? Gravidez de risco com abuso de álcool e drogas e ambientes excessivamente estressantes. Fatores que impedem o surgimento? Não tem. O que acontece é, percebendo que surgiu, eu consegui ajudar essa pessoa a modelar um pouco o comportamento. Então, o tratamento, ele ajuda na adaptação funcional e no decréscimo de comorbidades. E se não tratar? Vai ter um aumento importante na ocorrência de comorbidades. Então, aquela pessoa que era só desatenta, ele vai continuar com aquilo e mais as comorbidades. E isso faz um incremento muito grande em acidentes graves ou fatais cotidianamente, gravidez precoce, abandono escolar, alcoolismo, divórcio, uso de drogas, especialmente maconha e cocaína, perda e abandono do emprego, acidentes automobilísticos. Para concluir,
ele é um transtorno hiperdiagnosticado e, simultaneamente, ele é hipodiagnosticado também. Ele é hiperdiagnosticado quando, muitas vezes, crianças que não têm educação são taxadas de crianças doentes, de crianças portadoras do transtorno. Então, a criança, ela fica em casa com um profissional que não é preparado e nem tem a hierarquia, nem o papel de educador, é mais um cuidador, vai para uma escola que também não tem papel de educadora, a escola é ensinadora e ela educa também. E acaba sendo uma criança deseducada. É o que a gente brinca no jargão da psicologia de um abandonado de apartamento. Então, o que essa criança precisa é de pessoas que se dediquem a educá-la. É um transtorno hiperdiagnosticado quando tem também uma criança que precisa ser muito enclausurada, é uma criança que não tem espaço suficiente para ser criança, nem tempo livre suficiente para ser criança, e chega no consultório já com um pré-diagnóstico para a gente confirmar. E quando você vai fazer uma anamnese com essa criança, você percebe que ela é uma criança um pouco mais cinética, um pouco de uma abordagem um pouco mais motora, muitas vezes irmã de uma pessoinha que é mais visual, mais quieta, e é só uma criança normal, que precisa de espaço. Ela fica num apartamento, mesmo que não seja um apartamento pequeno, mas não é grande o suficiente para comportar uma criança com energia, curiosidade, necessidade de treinamento motor, né? E o que a gente percebe é que é uma criança que está o tempo todo em ambientes com regras, normas e sem muito espaço e liberdade. Ele é hipodiagnosticado quando ele é tratado como se fosse alguma outra coisa, ou é tratado como se isso fosse normal, esses sintomas que a gente conversou lá atrás, mas isso está trazendo um prejuízo para a criança. Isso está fazendo com que ela seja menos escolhida nos jogos, isso faz com que ela seja taxada de lerda, de sem educação, de entrona, e ela vai se sentindo marginal e acaba se tornando um adulto que aprendeu que eu sou marginal, eu sou aquele que não é escolhido para os jogos, eu sou aquele que sou o palhaço da turma, porque essa criança realmente tem uma disfunção. Então, esse transtorno ele traz essa questão interessante. É o transtorno mais hiper e hipodiagnosticado dos transtornos mentais. Então, e como é que a gente faz? O tratamento, ele precisa ser feito, o tratamento ideal que mais funciona e ajuda na remissão, ele passa pelo ciclo de informação, porque não são só os pais, são os pais, a escola que tem que ter um preparo de inclusão, de aceitação. Então, o que é a inclusão do imperativo? Dependendo do grau, tarefas mais curtas, a gente não confundir que a criança é capaz de ficar num joguinho de computador, então ela é capaz de ter foco, porque ela tem justamente um déficit no foco, na capacidade de focar, na capacidade de permanecer focada. E isso transcende a vontade dela. Então, no jogo de computador, que ele é elaborado, estudado e feito para o tempo todo chamar atenção, com som, cor, metas que são batidas rapidamente, estímulos em 3D,
enfim, todo um arcabouço de estímulos para focar esse sujeito, então ele consegue manter essa atenção. Mas uma tarefa de matemática não tem todo esse arcabouço para trazer o seu foco. Eu preciso de um foco só do indivíduo. Então, esse ciclo de informação é importante. Tarefas menores, mais coloridas, regras claras, repetidas com a respeito e dignidade, muitas vezes. Então, a gente tem que lembrar que nosso pneu careca, ele pode ficar menos careca à medida que o mundo vai dando chance e o tratamento vai incrementando. Mas a pista, então, as regras, os valores, os modelos de comportamento, eles têm que ser bem pavimentados. Evitar estresse, evitar envergonhar, evitar muita demanda, que seria a chuva na estrada, né? É importante também a medicação, que ela é complementar, mas a medicação, ela não ajuda a melhorar o comportamento. Se não tiver essa informação que ajuda na estrutura do meio da criança, geralmente na criança ela passa pela família e escola, em seus vários modelos, de tanto a formal quanto outras que a criança possa vir a frequentar. Então, a medicação, ela não é curativa, é uma medicação de rebaixamento de sintomas e de apoio para que o tratamento funcione melhor. E a psicoterapia, que vai envolver exercícios mais comportamentais, mas que demanda desse profissional um olhar sistêmico e uma interseção familiar e da família estendida dessa criança, não só do núcleo familiar. Lembrando que não tem um exame que vai dizer que o seu filho tem o TDAH. Mesmo se você faz um exame de neuroimagem que apresente um mau funcionamento de alguma área, se isso não se apresenta na vida, isso não tem valor, porque pode ser que uma área subjacente está compensando aquele mau funcionamento daquela X área que apresentou ali. Diferentemente, por exemplo, de um exame de tireoide. Faço o exame de sangue e vejo que o T4 está alterado. Ainda que não tenha nenhum comportamento, ainda que ainda não tenha nenhuma modificação corpórea, então, assim, o hipotireoidismo, a pessoa ainda não tem tendência para engordar, não tem a unha lascando, não tem a pele seca, não tem oleosidade excessiva, enfim, nada que mostre que aquela alteração já está trazendo consequência, tem que se entrar com tratamento, porque significa que o organismo está hiperfuncionando para compensar a baixa produção da tireoide. Eu estou dando o exemplo do hipotireoidismo, né? No TDAH, não. A gente espera ter o achado é sempre clínico. Não tem um exame que mostre um achado subclínico. Então, é buscar bons profissionais com um olhar sistêmico, e é esse olhar mais maduro dos pais, de perceber o comportamento, de assumir que aquele comportamento vai trazer dano para o seu filho e de ir atrás, porque tem tratamento. Em 40% dos casos com remissão, em 60% dos casos com adaptação e plena funcionalidade da pessoa. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a paciência de vocês e agora vamos passar para as perguntas. Muito obrigada, professor Alexandre. Vamos lá? Vamos lá.